noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de quem está aqui acompanhando esse nosso bate-papo. E eu acredito que vai ser um bate-papo muito interessante, porque nossos dois convidados são pessoas extremamente capazes e são pessoas com uma mentalidade incrível, além de eu me considerar amigo deles também. Então, primeiro, eu queria agradecer também o apoio institucional da Fiesp e a parceria com a revista Exibidor, e o apoio da Cris Guzzi e Marcelo Lima. Antes de mais nada, para quem está assistindo a gente, que eventualmente não tenha tanta familiaridade com o CIAESP, eu queria explicar que o CIAESP é o Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo, uma entidade que a gente tem muito orgulho de existir. Nós temos as produtoras, empresas produtoras, distribuidoras, de toda a cadeia produtiva e da infraestrutura está associada ao CIAESP. Além disso, nós estamos localizados no prédio da Fiesp e somos parceiros também da Fiesp, participamos da diretoria da Fiesp, e o que também nos dá muitos apoios necessários, às vezes, para fortalecer algumas lutas do setor em relação ao governo, em relação às leis, enfim, também temos apoio institucional, inclusive permanente, da Fiesp. Eu queria também lembrar que o site nosso, www.ciaesp.org.br, para poder seguir também nas redes sociais, e também o @ciaesp e @Cinema do Brasil. O que eu queria também dizer do Cinema do Brasil é um programa do CIAESP e que a gente estabeleceu lá atrás. É um programa individual, mas que está abarcado pelo CIAESP, comandado pelo CIAESP, em que as produtoras do Brasil inteiro se associam em benefício de que a gente consiga programar, fazer as visitas aos grandes festivais internacionais do mundo, do cinema, isso focado no cinema. Então, é um programa que a gente também luta para manter com muita gana, porque não é fácil, mas a gente consegue realmente viabilizar os pequenos produtores, os médios produtores, a poder colocar seu curta-metragem, seu longa, seu documentário nos principais festivais do mundo, com um apoio bastante importante que a gente tem feito ao longo desses últimos anos. Bom, feito isso, eu queria me apresentar rapidamente. Quem não me conhece, eu sou João Daniel Tikomirov, sou vice-presidente do CIAESP e presidente da Mixer Filmes. Não vou falar currículos grandes, porque eu acho que o importante é o bate-papo. Então, eu queria agora aproveitar e introduzir para vocês Daniela Bozzoli, que vai, por favor, se apresentar. Daniela, bom, eu vou apresentar a Daniela, vai. Daniela é a CEO da Formata, que é uma das produtoras mais importantes do Brasil, e que também é associada do CIAESP. Pode falar, Daniela, por favor, um pouquinho, só um oi, depois eu passo para o Fabiano. Oi, boa noite para todo mundo. Boa noite, João, Fabiano. Como você falou, João, estamos entre amigos, então é um prazer estar aqui trocando, né, com vocês informações e com todo mundo presente. Queria agradecer, então, João, pelo convite, ao CIAESP, à Fiesp. E como o João falou, eu sou fundadora e sócia, CEO e sócia da Formata. Tenho dois sócios investidores, que é a Patrícia Cavalcante e o Dodi Sirena, junto com o Tom, e o Léo Lessa, que é o meu sócio na Formata. Então, estamos tocando aí, faz 5 anos, a nossa empresa. Obrigada, João. Imagina, Dani. E Fabiano Gulani, que é um dos sócios e produtor executivo, um dos donos da Gulani, que é uma das produtoras também mais importantes do Brasil, com grandes sucessos, tanto no cinema como nas séries dramatúrgicas e até documentais. Então, por favor, Fabiano, seu boa noite para todos. Oi, gente. Obrigado, João. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Dani. É uma alegria estar aqui podendo participar dessa conversa com vocês e com todo mundo que está ouvindo a gente. É um tema importante que a gente vai discutir hoje, vai refletir hoje, né?
talvez mais com reflexões e questionamentos do que propriamente com soluções ainda. A Gulani é uma companhia brasileira dedicada 100% à produção de conteúdo audiovisual. Então, a gente trabalha muito com cinema, a nossa origem foi o cinema, e de uns anos para cá a gente começou a produzir muita dramaturgia também para televisão e plataformas de streaming. Então, temos investido muito, isso que o João falou no começo, nessa organização do nosso setor, né, na política setorial do audiovisual. O audiovisual é uma indústria muito importante e o Brasil é muito protagonista no consumo de audiovisual no mundo inteiro, né? Então, a gente tem direito a ser protagonista também na produção, na distribuição, e é só com uma atividade setorial importante que o CIAESP lidera, que o Cinema do Brasil busca na área de exportação e de coproduções internacionais, e APRO, e né, de todas as outras entidades que estão, Sindicine, SATED, todas as entidades que estão aí representando todos os elos do nosso setor. É com muito orgulho que a Gulani também, há muitos anos, também se esforça, também fazemos parte da diretoria do CIAESP, estivemos também na criação do programa do Cinema do Brasil. Então, é uma alegria aqui compartilhar com todos essa conversa. Maravilha, excelente. Então vamos começar já no bate-papo nosso, né, sobre os nossos assuntos. Eu queria, antes de começar, eu queria fazer uma surpresa para todos. E, Marcelo, põe aí, por favor, a foto registrando, porque hoje, exatamente há 2 horas atrás, exatamente, nós conseguimos assinar o protocolo que exatamente estabelece as nossas seguranças, saúde, higiene e cuidados do Covid-19 para a retomada das filmagens. O governo do Estado de São Paulo já tinha assinado o protocolo e faltava também a assinatura da prefeitura. E o próprio prefeito solicitou que fosse feita uma foto oficial lá na prefeitura, e a nossa presidente, Simoni, foi para lá, junto com a presidente da APRO, Mariana, e também com a presidente do Sindicine, Sônia, e foram as 3 entidades que, na verdade, trabalharam juntas na elaboração desse protocolo, assinaram com o prefeito a liberação, e o protocolo já é oficial agora, tanto para o município de São Paulo, como também para o Estado de São Paulo. E o protocolo está disposto, está no nosso site, está totalmente liberado para todo mundo poder acessar e ver está muito bem escrito, tem ilustrações e tudo, né, explicando. Então, eu queria colocar a foto, esse momento importante para o nosso setor, a foto de agora há pouco da cerimônia de assinatura do protocolo na prefeitura. João, só um segundo que o Marcelo caiu, ele está reconectando aqui. Nossa, tá. Então, está revelando a foto, João, está no laboratório. Está no laboratório. Foi tão rápida que não ficou pronta. Está no laboratório. Muito boa. Parabéns para as meninas, parabéns para todos. Mas, enfim, então a foto pode entrar daqui a pouco, é isso? Vou colocar agora. Então vamos lá. Só para registrar esse momento histórico aí, desse momento tão difícil que todo mundo está vivendo, pelo menos a gente tem agora já uma confirmação da assinatura do protocolo com a presença do prefeito Covas, exibindo aí na foto, que aí estão a Simoni, a Sônia e a Mariana, nesse momento tão importante para o nosso setor. Sinal verde da prefeitura, né? E aí vamos acompanhar a evolução com as cores dos setores, com todos os cuidados de seguir protocolos e seguir exatamente a forma do quanto a gente pode ir abrindo e retomando, né? Obrigado aí pela foto, já foi visto. Uma bela vitória para o setor, sem dúvida, Fernanda. Fernanda Senatori mandou uma mensagem aí. Bem-vinda também. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta para os 2 convidados. Algumas delas eu também vou participar de ajudar a responder. E seria, quer dizer, quais têm sido os desafios na retomada, que está, na verdade, se iniciando, né?
inclusive quais serão os desafios também seria também até mais importante do que quais que são, né? Ou tem sido. E ao mesmo tempo também se acham que esse novo normal se realmente veio para ficar. Quer dizer, tudo se fala desse novo normal e é uma situação que a gente tem que realmente analisar como vamos comportar e como vamos seguir nas nossas produções daqui para frente, né? E seguindo, claro, com todas as liberações aos poucos que vão acontecer. Então, eu queria que eu começasse agora, vamos fazer um vai e vem, começando pelo Fabiano e depois a Daniela, e na próxima a gente inverte, tá bom, Dani? Então, Tá Fabiano, bom. você, por favor. Perfeito. Não, primeiramente, só tocar nesse assunto que a gente falou aqui, assim, o porquê temos tanto cuidado no nosso setor, né, João? A gente realmente depende, o nosso trabalho é basicamente colocar pessoas talentosas juntas, trabalhando juntos, né? Ou montando, ou filmando, ou escrevendo. Todo o tempo ali o nosso trabalho é com pessoas, né? Especialmente na pré-produção e filmagem, são muitas pessoas, como todo mundo sabe, mesmo em projetos pequenos, a gente tem 50, 40, né, pessoas, é sempre uma aglomeração mesmo de gente, tem que ficar perto, e o som tem que ficar perto, a câmera, a maquiagem. Então, é de extrema importância essa discussão entre os profissionais para que a gente haja com muita responsabilidade nessa hora, né, de tomar as decisões. Acho que estamos indo no caminho certo de realmente construir soluções coletivas. Acho que a gente não pode mesmo, isso fica um conselho para todo mundo que está ouvindo a gente, de ninguém tomar uma iniciativa individual enquanto empresa, enquanto produtor, de decidir fazer o seu protocolo com as suas ideias e tal. Realmente, nesse momento, acho que a gente tem que estar apoiado no coletivo, apoiado no que as entidades e associações estão produzindo de material, né? Para a gente realmente ter um retorno, uma retomada das filmagens de uma forma segura, de uma forma bem cuidada, né? Eu espero acreditar, João e Dani, e todos que estão nos ouvindo, assim, eu gosto de acreditar que a gente vai voltar assim para o antigo normal, que a gente vai poder voltar a ir em show de rock, que a gente vai poder voltar a se encontrar na rua, vai poder voltar a ir no teatro, vai poder voltar a filmar grandes cenas, sei lá, filmes que a gente fez ali, o Carandiru, o Bicho de Sete Cabeças, eram filmes que não se fariam nesse momento de pandemia de jeito nenhum, com 800 pessoas juntos filmando, 150 pessoas num pátio, né, assim, só de atores e extras e tal. Então, eu acho que a gente realmente vai passar por essa fase difícil, que ainda deve durar, talvez até sair essa vacina, e talvez essa vacina depois o tratamento, ou vacina ou tratamento e tal, mas eu espero que entre, sei lá, daqui a um ano e pouquinho, a gente já esteja de volta no normal mesmo, assim, que a gente possa voltar a fazer tudo que a gente sempre fez. Eu realmente assim, não consigo acreditar que a gente vai ter que viver uma restrição pelo resto das nossas vidas, como produção de conteúdo e tal. Porém, o assunto pandemia, a influência da pandemia vai entrar definitivamente nas nossas vidas, né? Vai ter dramaturgia que vai tratar desse assunto, talvez os protocolos sanitários e cuidados que a gente assuma agora, a gente nunca mais deixe eles de lado, né? De ter uma higiene mais controlada entre todo mundo e tal. Então, acho que a influência dessa pandemia vai acompanhar a gente, eu acho que para o resto das nossas vidas, isso sim. E do ponto de vista do desafio, dos desafios, principais desafios, depois a gente pode detalhar isso, mas assim, o primeiro deles eu acho que é realmente esses protocolos, que eles não envolvem só uma questão sanitária, né? Ele envolve uma questão sanitária, ele envolve uma questão executiva, que imagina você ter que parar uma produção porque o teu ator principal está doente, vai ficar 2 ou 3 semanas fora, como que se organiza a tua filmagem parando 2 ou 3 semanas, ou se alguém pega a doença e pode ser substituída, aí ela sai, outro entra, então a gente tem que se preparar executivamente para isso também, tem que se preparar
do ponto de vista legal, trabalhista, como lidar com tudo isso de uma forma clara em contratos e tal, né? Tem que entender bastante a questão também da assistência médica, como que a gente cuida. As pessoas que têm assistência médica privada parece mais confortável. Quem não tem, será que a gente vai conseguir, junto com o Sindicine, com outros, abrir um plano coletivo para os técnicos e para a gente poder ter ali uma condição um pouco melhor para atendimento dessa turma? Depois nós temos seguro, tudo que envolve seguro. Temos toda a questão comercial, que é a gente depois contando para os nossos parceiros canais e financiadores o preço disso tudo e o tempo que isso tudo vai levar. Então, sem aprofundar em nada, só para acho que os principais desafios estão aí, né? É um caleidoscópio mesmo, que começa no sanitário, mas passa por muitas áreas dentro da nossa realização, né? Sem dúvida. Uma coisa que é importante, antes de eu passar a mesma pergunta para, quer dizer, a Daniela dar seu parecer também sobre isso, tem que lembrar que nós todos, nós produtores, né, nossas empresas produtoras, esse período todo, nós também trabalhamos para nos preparar para poder retomar. Quer dizer, não parecia que nós todos ficamos em casa, sentados, esperando o dia que tivesse um sinal verde. Primeiro, nós estamos trabalhando loucamente, né, tentando aprovar projetos, desenvolver projetos, fazer pré-produção, começar a contactar as pessoas, tudo via digital, mas, na verdade, todos nós estamos preparados para a retomada. Isso é muito importante que fique claro. Nós estamos apenas seguindo, como você bem colocou, os protocolos e os cuidados, todos que você já citou, não preciso repetir, foi muito bem colocado também. Dani, você. Bom, já que o Fabiano explicou super bem o que todos nós, né, estamos sentindo e tudo que nós vamos fazer de uma maneira mais genérica, acho que eu vou me aprofundar um pouquinho para não ser repetitiva. No caso da Formata especificamente, como é que nós estamos vendo essa retomada? A gente vai, enfim, desde março nós estamos parados, a empresa está fechada, nós vamos reabrir a empresa agora no dia 20 de julho. Nós já estamos em pré-produção de um projeto que nós vamos começar a filmar agora no final de agosto, começo de setembro. Então, nós estamos fazendo uma pré-remota, porque a pré você consegue trabalhar de forma remota, né, na medida do possível. Então, assim, nós vamos abrir a empresa no limite do que é possível, para poder manter todo mundo em casa. Nós vamos diminuir o número de funcionários ativos na empresa, nós estabelecemos horários diferentes de entrada para que todo mundo não fique concentrado na hora de entrar na empresa e todos possam ter a medição de temperatura e não fique um gargalo de gente para esperar medir temperatura. Então, nós estamos fazendo esse escalonamento de horários para o pessoal chegar. Nós, em termos de pré-produção, de produção especificamente, nós estamos seguindo o protocolo do CIAESP e do Sindicine, examinamos os protocolos dos nossos clientes, que também têm suas especificidades. E, na verdade, o protocolo do Sindicine e do CIAESP é um protocolo muito completo, como você mesmo disse, mas existem ajustes a serem feitos de acordo com o projeto. Então, por exemplo, a gente parou um projeto com o SBT, nós estamos no meio de uma temporada de um reality que é o Fábrica de Casamentos. Então, a gente já sabe que o Fábrica de Casamentos nós não vamos poder retomar esse ano, porque um casamento eu preciso de ter, a gente tem 200 convidados, só de convidados são 200, fora a equipe de produção. Então, assim, é uma aglomeração que extrapola até uma ficção, né? Então, a gente não vai poder seguir com esse projeto durante essa fase de pandemia. Nós vamos esperar mais um pouco, foi uma decisão que a gente tomou junto com o canal, a gente sempre está junto com o cliente. Então, nesse caso específico, foi tomada a decisão de não seguir com esse projeto. Nós estávamos em pré de um longa que nós tivemos que suspender, e agora nós pretendemos retomar, então nós queremos ainda filmar esse longa
em outubro desse ano. Então, esse é um projeto que temos expectativa de ainda acontecer, porque senão nós vamos perder os talentos, porque tem agenda e são talentos importantes. Então, assim, a gente fica sem saber, puxa, vou deixar para o ano que vem, mas o ano que vem eu não vou ter o talento. Fazemos esse ano. Então, assim, nós vamos aprendendo e vai ser esse risco louco que a gente vai correr, mas nós precisamos voltar a trabalhar, porque senão todos nós, né, quebramos. Vamos falar aqui a real para todo mundo, né? Nós precisamos voltar, as pessoas precisam trabalhar, mas a gente tem que ter muita consciência de que tem que voltar, e não é porque abriu o restaurante, porque abriu o bar, que tem que acontecer o que está acontecendo agora, que todo mundo vai sem máscara para o bar, e aí você tem, depois de 7 dias, né, de 3 a 8 dias, começa a pipocar e estoura tudo e vai ter que fechar tudo de novo. Então, as pessoas têm que ter um pouco de consciência de que o vírus está aí, ele não acabou, não tem vacina ainda. Por mais que ela tenha as suas pesquisas em Oxford, China, RNA, não interessa, ela vai demorar para chegar ao grande público mesmo, global. Então, nós temos que entender que isso vai demorar um ano. Nós não podemos ficar um ano parados, né? Então, o que a gente está, de novo, sendo bem pragmática? Nós vamos fazer o distanciamento de 1,5 metro, tanto na produção quanto no estúdio. Nós vamos trabalhar com EPI, nós vamos fazer higienização de material e pessoal, nós estamos contratando empresa de desinfecção que vai fazer esse trabalho antes e depois de cada dia de gravação. Nós estabelecemos áreas de risco na produtora, então a sala de produção, até no máximo 8 pessoas, o estúdio é mais complicado, então nós vamos usar o EPC, né? Nós vamos criar o fluxo de pessoas, que elas entram para um lado, mas saem do outro, não podem entrar e sair pelo mesmo lado para não ter não trombar uma com a outra. Nós vamos fazer um questionário para cada pessoa que entra, porque é uma forma também da pessoa se responsabilizar. Olha, não estou doente, eu não tive sintoma. Nós tomamos a decisão de não usar o teste rápido, mas nós vamos ter que testar todo mundo pelo teste, o PCR, né? Que é PCR, né? O nome, gente? É o do nariz, né? Do cotonete do nariz. Do cotonete do swab nasal, enfim. Então, nós vamos fazer o teste em todo mundo antes de começarem os trabalhos. É claro que isso, gente, é também só uma medida preventiva, mas acaba sendo paliativa, porque a pessoa pode ter feito o teste hoje, pegar hoje à noite, e aí incuba de 3 a 8 dias os sintomas, enfim, é uma loucura que todo mundo já sabe. Mas nós estamos fazendo todos os protocolos, todas as medidas de protocolo básicas, e estamos fazendo específicas. Então, por exemplo, plateia, o projeto que a gente vai filmar. A princípio, nós Vamos deixar a plateia para depois. Deixa para depois. Porque senão, para a gente poder ir por capítulos aqui, eu tenho até essa pergunta da plateia logo depois, tá bom? Então, enfim, só resumindo, vamos seguir todos os protocolos e fazer alguns mais específicos projeto a projeto. E quanto ao novo normal, João, eu acho que depois que tiver a vacina, tem que voltar para o normal, porque a gente quer ver beijo, quer ver abraço, quer ver pegação, quer ver afeto, e a gente quer voltar ao normal, na verdade. Lógico que com esse aprendizado forçado que a gente está sofrendo, muita coisa talvez a gente absorva e incorpore para o futuro como um processo natural. Mas, a princípio, eu acredito que a gente volte para um padrão de produção com os moldes que a gente teve pré-Covid. É isso. Ok. Então, eu queria só complementar com o que nós estamos fazendo na Mixer Filmes, que lá a gente também estava terminando, quer dizer, foi incrível, nós terminamos no dia 3 de março, a última diária de um longa. Uma semana depois estourou, oficializando aquela questão da pandemia e parou tudo, sendo que o longa já tinha filmado tudo e seguimos a edição, a parte também de sonorização, tudo em remoto. E estamos cumprindo rigorosamente o cronograma do longa, absolutamente dentro do cronograma, para entregar a cópia final no prazo previsto.
Então, a gente está... a mixagem, inclusive, vai ser semana que vem. Não, daqui a 2 semanas é a mixagem. Nós estamos, nesse momento, acabando de fazer toda a área de criação das músicas e sound design. Enfim, então, o longa deu certo. Não parou por causa da pandemia. A parte também de... Nós estávamos rodando uma série documental. Estamos perto da... Tínhamos já rodado quase metade da série. Não chegou a ser metade, tivemos que interromper, voltar a equipe, desmontar, manter, e a ideia é retomar também por volta de setembro. A ideia é final de agosto, começo de setembro, já de retomar. E documentário é mais fácil porque é uma equipe pequena, é uma equipe mínima, são 5 pessoas, na verdade, da equipe. Isso tudo facilita mais. Já poderíamos voltar até agora mesmo. A gente resolveu só retardar um pouco mais por questão de precaução. Em agosto a gente está voltando. Aí temos outra série que também está em pré-produção, que deve ser rodada provavelmente em outubro. E temos outra que está na fase final de desenvolvimento, que é uma série mais complexa, uma série maior, é uma original muito grande, e que nós estamos programando para janeiro, né? E só para ter uma noção também, já fazemos um pouco para as pessoas acompanharem um pouco de cada um está fazendo e está trabalhando. Estamos também fortemente trabalhando em desenvolvimento de roteiros, que isso é uma coisa que eu vou até perguntar já para vocês sobre isso, que a gente está com... Nós temos... A Mixer tem estruturas de salas de roteiristas, que desde que nasceu a Mixer, a gente manteve roteiristas fixos dentro da casa, não é só por demanda, não é por job. E com isso nós temos criado vários projetos novos e estamos fazendo diversos pitchings e apresentações para os vários canais e plataformas, e estão indo muito bem, e há um interesse quase geral. Talvez as TVs abertas estejam um pouco mais cuidadosas nesse momento, eu acho que a gente está tendo essa percepção, mas as plataformas e os canais a cabo estão, inclusive, buscando, até porque, uma razão lógica, tantas reprises e tantas exibições sendo feitas, mesmo os originais, que multiplicaram-se, vamos dizer assim, o interesse e a audiência por causa do home, todo mundo em home. O que está acontecendo é que já está acabando, as pessoas já não estão aguentando, abre para assistir alguma coisa e vai ver aquilo que já viu e não está encontrando novidade. Então, a busca por novidades é uma coisa que vai ser muito importante e fundamental mesmo, né? Então, eu queria, dentro desse critério da pergunta dos roteiros, tem uma provocação interessante para ambos. Os roteiros de dramaturgia já desenvolvidos, ou os que estão, de repente, no meio do desenvolvimento, porque cada desenvolvimento de roteiro de uma série são meses de trabalho para chegar passar pelas escaletas e chegar no roteiro final. Terão necessidades, ou já estão sendo providenciadas, alterações objetivas no conteúdo desses roteiros para que atendam a uma possibilidade do novo normal, né? Então, primeiro eu queria que respondesse a Daniela e depois o do Fabiano, então. Sim, João, a gente tem Isso dois vale, casos. Daniela pergunta, isso vale também para os programas de entretenimento, tá? Não é só dramaturgia. Entretenimento também. Aí pode falar da plateia, que é um bom momento para falar da plateia. Obrigada. Então, eu tenho 2 exemplos de ficção, porque a gente está ainda esse ano, com esse longa que eu falei que a gente estava em pré e parou. Então, nesse longa, nós tivemos, sim, que tanto direção quanto sala de roteiro, o pessoal do Sensacionalista, maravilhosos, inclusive, porque eles foram muito parceiros e nos ajudaram a rever todo o roteiro numa super boa vontade e fizeram as alterações necessárias, porque a gente vai gravar esse ano, né? Espero que a gente consiga. E então tinham, claro, cenas de aglomeração, tinha festa, e nós tivemos que mudar isso para outro tipo de cena que evitasse aglomeração. Cena de beijos, cenas que tinham inerentes a qualquer ficção, mas que causavam e seriam um risco nesse momento. Então, sim, a gente teve que fazer mudanças sem perder a característica do projeto e a essência do projeto, então maneiras inteligentes de fazer a mesma coisa, de entregar a mesma coisa de outra forma. Então, a gente teve essa experiência com esse longa.
conseguem... Queria aproveitar, Dani, desculpe te interromper, só para poder dar uma dinâmica com as pessoas que estão assistindo a gente. Estão chegando algumas perguntas, então eu vou jogar já um comentário que tem a ver com toda a questão protocolar e a questão do set de filmagem nesse novo normal. Então, o Cacá Vicente perguntou para a gente falar sobre catering. Como é que nós estamos vendo a questão das refeições, porque temos agora protocolos de refeições individualizadas, com todos os demais cuidados necessários e tal. Como é que você está lidando com a questão do catering, preparando para isso? Depois o Fabiano também fala disso. Catering, na verdade, assim, eles liberaram um restaurante com buffet, inclusive, mas a gente vai continuar com o nosso planejamento de catering individual. Então, nós vamos fazer... Copa é fechada completamente na formata, então a gente não vai ter cafezinho, não vai ter cada um esquenta o seu. Nós vamos servir as refeições individualizadas e para a plateia, por exemplo, se tiver também, que se vai em saquinho, nós vamos higienizar antes de servir. Então, nós vamos seguir com o catering individualizado, respondendo essa tua pergunta. Voltando para a questão da adaptação, na série que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma série em parceria com o AfroReg, né, o José Júnior do AfroReg, para a Globoplay, que é o Betinho, a biografia do Herbert de Souza. Então, a gente já está com esses roteiros praticamente prontos, nós vamos fazer uma leitura e adaptar e fazer as adaptações também necessárias. Todas elas sempre discutidas com o cliente, então, nesse caso, o Globoplay, o pessoal do Grupo Globo, muito presente, muito parceiros e sempre trocando a gente com os protocolos deles e vamos aprendendo com eles. E, por último, um outro exemplo é um programa, sim, de não ficção, que vai ser o primeiro que a gente vai fazer agora, que é um pouco mais controlado. Nós mudamos, sim, esse projeto. Ele ia ter externas num outro estado. Nós mudamos isso e estamos trazendo para estúdio em São Paulo. Quer dizer, algumas alterações que foram necessárias por causa do momento atual. E nós vamos, por exemplo, confinar esses participantes desse projeto 14 dias antes de começar a filmar. Nós vamos deixá-los em uma espécie de confinamento para poder minimizar o risco deles estarem vindo de outros estados para cá. E aí tem a questão da plateia, por último, que nesse projeto, teoricamente, tem plateia. Nós vamos esperar até o limite para ver como isso funciona. Nossa recomendação inicial é não ter plateia, mas quando você tem um projeto de humor, a plateia ela é vital, porque ela anima o talento, né? Isso a gente vive muito, faz muita comédia, então a gente sabe que nesse tipo de projeto, sitcoms e projetos de plateia, ela é muito importante. Então, nós vamos esperar um pouquinho para tomar essa decisão e aí depois, se puder abrir para a plateia, lógico, nas medidas de distanciamento, talvez a plateia não possa ser aparente para ela ficar usando máscara, sei lá, a gente está vendo até de usar bonecos para completar os espaços entre a plateia, quer dizer, a gente tem que ser bastante criativo aí nesse processo todo. A exemplo do que os espanhóis estão fazendo com o futebol, né? Você viu que bonito que aqui eles estão botando o estádio vazio, sem plateia, eles estão botando uma coisa de direção de arte ali, um som de torcida, né? Deu uma sensação super bacana, né? Colocando o público virtual, né? Virtual, só para poder esquentar para quem está assistindo. É E verdade. muda tudo, né? A gente que já assistiu aqui jogos sem torcida é muito sem graça, né? Aquela coisa. Então, foi uma boa ideia essa mesmo. E você, Fabiano, em relação aos roteiros, a sua situação aí disso? Eu vou contar um pouquinho aqui do geral, de roteiros e do que a gente parou. Não, roteiros eu acho que a gente, assim, primeiro só corroborando com o que você falou, de que talvez um dos pontos bons da pandemia, se é que eles existem, é exatamente essa dedicação que as salas de roteiro estão podendo ter para aprofundar nos roteiros. Normalmente a gente faz tudo com muita pressa, muito colado nas datas de preparação e produção, né? Então essa pandemia abriu aí um hiato que a gente acho que todos estamos usando bastante para aprimorar o desenvolvimento dos projetos.
Acho que sim, os projetos que a gente estava a gente parou também 17 ou 18 de março e a gente ia filmar em abril 2 séries grandes, uma de 12, 13 semanas e outra de quase 20 semanas. Ia começar em abril. Então, a maior parte dos nossos 3 primeiros meses de pandemia no home office foi reorganizar toda essa produção que ia começar dali 1 ou 2 semanas a filmagem para postergar as 2 séries. Estamos preparando uma série para filmar, para retomar a filmagem também lá para outubro, novembro, começar a pré-produzir setembro, outubro, para filmar outubro, novembro, e a outra também para filmar, talvez essa outra que é um pouco maior, para deixar para começar a filmar em janeiro, mas já começar a preparar esse ano. Acho que no set a gente vai ter todo tipo de desafio novo, especialmente isso que você falou do catering, a nova pergunta do nosso colega, assim, tudo individual, né? Não tem muito, assim, se fosse respondendo uma coisa só, isso é de alimentação, o kit individual de cada pessoa, ninguém toca muito na comida do outro, na água do outro, no café do outro, não tem muito aquele bolinho que sempre faz em volta da mesa do café, né? Então, acho que essas providências vão ter que ser tomadas. Infelizmente, a manutenção, que é aquele lanchinho que fica ali, também vai ter que ser individualizado. Então, acho que é tudo individual. Eu vi que apareceu aqui uma pergunta também sobre o que está recomendado no nosso protocolo sobre teste. E eu achei na página aqui, João, se me permite, Claro. na página 15 diz que a gente está recomendando, o protocolo está recomendando que a gente faça esse teste rápido já no momento de filmagem, imediatamente antes de começar o processo de filmagem, e ele pode se repetir mais de uma vez ao longo do processo, e a gente também indica que se faça na contratação daquele RT-PCR, que é o do nariz. Então, primeiro começa com esse RT-PCR e depois faria os testes rápidos para dar a manutenção nessa né, para a gente entender um pouco o que está acontecendo com a nossa equipe. Então, também respondendo ao nosso colega, está na página 15 do nosso protocolo de segurança. Queria aproveitar isso, assim, a gente... Viu, Fabiano? Tem uma pergunta também que é de uma outra área, mas que é importante dentro da nossa cadeia produtiva e de distribuição e exibição, que é da Ana Paula Araújo, que está perguntando que, no caso de longa-metragem que conseguimos finalizar, qual a sugestão de onde estrear? Visto que o cinema eu queria também falar disso, que bom. Um número muito menor. Se vale a pena estrear em outras plataformas. Então, isso é até uma pergunta interessante, porque nós estamos lidando com essa questão agora, do nosso longa também, e tem mais um outro longa que está em fase ainda de final de gravação, e que existe uma coisa séria. Eu tive até conversando com uma grande distribuidora outro dia, que me colocou essa preocupação, que os filmes brasileiros, que têm já filmes represados, né, para serem lançados e que não foram lançados, somados a uma infinidade de filmes estrangeiros, americanos, que estão aí também esperando a vez. Então, vai ser um gargalo pequeno. Nós temos poucas salas de cinema no Brasil, nós temos essa deficiência do nosso mercado terrível, e está havendo mesmo uma posição perigosa para o cinema brasileiro também em relação a como estrear. Nós estamos, inclusive, lutando já, você sabe disso, Fabiano, junto à Ancine, para rever a questão da primeira janela. Isso já é uma coisa muito importante. Nós estamos, e há uma conversa muito positiva, há uma disposição da diretoria da Ancine em relação a realmente fazer essa alteração até em função do Covid-19, dos seus reflexos no chamado novo normal. Esse problema do cinema nós vamos enfrentar, não vai ser em 3 meses, vai ser um problema para enfrentar durante talvez quase um ano. Mais do que isso até, né, João? Porque, além de tudo, vai ter uma perda, né? A economia vai sofrer uma retração horrorosa nos próximos anos, quer dizer, o cinema vai sofrer, infelizmente, muito nos próximos 2, 3 anos, né? Não é só pela pandemia, né? Complementando vocês dois, a gente até, né, uma das disposições desse último comitê gestor que teve, o tão aguardado comitê gestor do Fundo Setorial, uma das disposições ali falava exatamente isso, da abertura mesmo da diretoria da Ancine para avaliar caso a caso de projetos que
peçam, que solicitem não lançamento em primeira janela cinema. Então, isso já está aberto, também uma informação aqui, isso já está aberto, a Cine já vai analisar projeto a projeto esse não lançamento na mídia cinema, né? Foi uma reivindicação nossa, né? Sem dúvida, é uma conquista já, né? Já, isso que eu estou assim, compartilhando aqui, que é super legal, que, claro, que ainda tem uma aprovação projeto a projeto na Ancine, mas já estão abertos para receber essa solicitação. Acho que a pandemia trouxe também, né, muitos desafios para a área de produção e muitos desafios para a área de comercialização, né? Especialmente no produto cinema. A gente, assim, as grandes vitrines do cinema mundial, onde a gente vende aqui e ali, assim, são os festivais, são os eventos de cinema, as pré-estreias, as coletivas de imprensa, né? Tudo isso, a Expocine, né? Todos os eventos que a gente tem de cinema, que a gente vai esquentando os títulos e tal, e depois, claro, o filme na sala de cinema. E tudo isso está num ano um pouco né, congelado, né? Então, esse ano, acho que a gente tem que ter, e eu queria dar só um exemplo bem rápido aqui, de ter coragem, assim, um pouco, de olhar para esse aspecto da distribuição digital mais de frente, sabe? A gente já vê distribuidoras mundiais ali, a Universal fez isso e tal, de lançar um filme no cinema e imediatamente lançar ele nos video on demand pelo mundo, né? Então, a gente acabou de fazer isso com um filme que a Gulani coproduz com a Spray, que é uma outra produtora de São Paulo, do Fernando Groenstein, do Roberto, do Cadu, e aí a gente fez um filme chamado Abe, que é um filme falado em inglês, com o Seu Jorge, com atores brasileiros, mas com Noah Schnapp, um ator americano. E a gente tinha uma data de lançamento nos Estados Unidos, dia 17 ou 27 de abril. E aí a gente estava ali preparando o lançamento do cinema e tal, e os distribuidores, quando começou a pandemia, eles falaram, vamos manter, vamos lançar, vamos tirar o cinema, lá não tinha essa obrigação, e vamos lançar no Video On Demand. Cara, todo o trabalho que a gente fez para o cinema, de imprensa, a gente manteve, de promoção e tudo, não tiveram mais os eventos, mas tudo teve entrevista virtual, coletiva virtual e tudo isso. E o filme, no mercado americano, nas primeiras 2 semanas, ele ficou como o 30º filme do mercado. Então, o filme aconteceu, ele faturou, talvez mais do que ele faturasse no cinema. Então, acho que nesse momento a gente realmente tem que olhar para esses caminhos da distribuição digital, fazer dinheiro com esses video on demand, especialmente o transacional, né? O que eles chamam de TVOD, que é o Now, que é o iTunes, aquele que você paga R$ 9,90, R$ 14,90 para ver o filme. Enfim, então, realmente, acho que é um mercado grande, que a gente não menos nobre. Hoje em dia, o hábito de consumo está bem diferente das pessoas, né? Então, não menos nobre. E é uma alternativa que a gente tem hoje, assim, muito empurrado pela realidade, né? Então, os cinemas voltam a funcionar agora no 27, 30 de julho, no São Paulo, se tudo mantiver como está planejado, mas a gente estima que vai ter gente no cinema com disposição de ir para o cinema mais para outubro, novembro, né? Então, e a questão das redes sociais, como o Dani falou, como a Dani mencionou, que é verdade que com poder aquisitivo, as pessoas, né, com um monte de desemprego, salários reduzidos, etc., um dos grandes fomentadores do cinema brasileiro, obviamente, a classe chamada BCD e tal, que gosta também muito de ver cinema brasileiro. E isso nós vamos estar um pouco abalados em relação a isso. Temos que retomar essa parte também. Eu quero também ter uma pergunta. Mas, por outro lado, João, só para complementar, desculpa, mas, por outro lado, também cresceu muito o home entertainment, né? O conteúdo nosso que a gente produz e as pessoas estão em casa e veem pelas televisões, pelas plataformas. A gente antecipou o lançamento de 3 ou 4 projetos que estavam prontos, iam ser lançados ao longo do ano e foram antecipados para o período de pandemia, tiveram
grande sucesso. Então, o audiovisual também tem essas mágicas, né? Que ele acaba achando ele é uma questão de entretenimento muito, muito colada na vida das pessoas, né? É um hábito cultural que faz parte das pessoas, né? Com certeza. Não, e tem uma coisa que é mais que comprovado no Brasil, que o público brasileiro, de modo geral, gosta do conteúdo brasileiro, gosta são os costumes, o jeito. Isso é uma coisa que não é à toa que as novelas sempre fizeram muito sucesso e eu acho que isso é um dos exemplos que nós temos o audiovisual, ele consegue se reinventar toda hora, né? Perfeito. Tinha uma pergunta que eu achei importante colocar, que é em relação pulou agora uma já pergunta. A questão de manter remotos, tá? Essa pergunta foi boa. Gostaria de saber, da Caroline Veiga, tá? Gostaria de saber se tem intenção de manter remotos os profissionais que essencialmente não precisam trabalhar direto em estúdio, como roteiristas e pré-produção. Se acredito que a relação do uso de tecnologias como 3D e VFX mudará ou continuará intensificada. Eu queria começar a fazer uma primeira resposta de que sim, por exemplo, no caso da Mixer, a gente está estimulando, inclusive, que se mantenha remotos, todos que puderem manter trabalho de forma remota, nós estamos estimulando para isso. Todas as nossas salas de roteiristas, quem visitou a Mixer sabe que a gente até fomos os primeiros a criar as salas de roteiristas com as paredes todas, nós mantivemos 4 salas de roteiristas full time lá. Ninguém falava nisso, né, João? Ninguém falava nisso. Foi na época do Modern ainda, né? E é incrível porque nós agora estamos vendo as nossas salas lá vazias e estamos estimulando que os roteiristas façam isso remotamente, fazer a sala virtual. E estamos trabalhando. Nesse momento, nós estamos em 3 salas trabalhando pleno vapor e dessa forma, de forma remota. Então, sim, nós estamos estimulando e também a pós-produção da mesma forma. Fizemos upgrades até nas casas de pessoas para poderem trabalhar em casa, em termos de tecnologia, e estamos fazendo todo o processo remoto. E vamos manter, sempre que possível, vamos manter assim, até que a vacina realmente surja, que, enfim, tudo que puder a gente vai. Eu tenho certeza que vocês também têm a mesmo pensamento e mesma mentalidade. Então, eu queria também fazer uma pergunta que é muito importante para todos, que é a questão dos custos que impactarão nas medidas atendendo os protocolos de saúde e segurança, como serão absorvidos na produção. Quer dizer, serão acrescidos os orçamentos em comum acordo com os canais e plataformas? Como é que fica isso? E aí temos outra questão, quer dizer, a questão dos projetos incentivados que já foram aprovados na Ancine, por exemplo, que esses são aqueles que ficaram aprovados. Como é que fica? Porque vai ter um custo extra, adicional. E aí é um problema complicado quando a gente validar de conversar isso, de ter que ser revisado, porque isso tem que ser uma coisa que temos que brigar na Ancine, no bom sentido, ter eles aliados para buscar esse, porque não tem como negar de que terão custos extras, né? Então, queria, começando a pergunta agora, começando a responder, então, a Daniela, por favor. Tá. Não, foi ótima essa pergunta, porque, assim, todo o protocolo, todos os protocolos, né, que a gente tem visto, nos nossos cálculos, eles impactam no orçamento de produção entre 20% e 40%. Não é uma coisa pequena. Então, nós estamos nessa média aí, entre 20% e 40% do custo da produção, eles vão ser acrescidos. Então, nós estamos discutindo isso com os parceiros, isso é uma decisão que tem que ser tomada junto com o nosso cliente. A gente tem sentido uma colaboração bastante positiva nesse sentido, João e Fabiano e todo mundo que está aqui. Então, acho que é uma questão de compreensão geral. Nós, como produtores independentes, nós não temos esse fôlego de tirar disso de uma margem, porque as margens já são muito pequenas, né? A gente trabalha com uma margem de mercado e que, enfim, ela é estabelecida pela Ancine, muitas vezes pelas plataformas, né, os players e os nossos clientes. Então, assim, não dá para você tirar isso da produção,
a não ser que você mexa na estrutura de roteiro ou na qualidade ou no tamanho dessa produção. Você não pode simplesmente pegar a margem e tirar isso, porque senão nós não sobreviveríamos, essa que é a verdade. Então, eu sinto que nesse quesito, os clientes e os parceiros estão muito atentos e muito solícitos, muito compreensivos nesse sentido. A nossa grande preocupação é, sim, com relação a projetos incentivados, principalmente longas e projetos que tenham dinheiro de incentivo, porque da onde viria isso, né? Então, realmente é um pleito muito importante para se trabalhar junto à Ancine, porque todos os projetos que vão ser filmados durante esse processo, durante a pandemia, precisam ter, sim, a consideração desse aumento de custo dos protocolos. E nós temos ainda uma variável que dificulta mais ainda, porque isso você pode estabelecer só pelo protocolo, mas e se você tiver que parar uma produção no meio, que pode acontecer? Se um protagonista fica doente, ou se o maquiador fica, que aconteceu, já tenho até, já sei de alguns casos, mas, sei lá, uma pessoa muito próxima ao elenco que teve sintoma depois de começar e depois testou e foi positivo. Quer dizer, você tem que parar essa produção. E aí, quando você para essa produção, você tem uma série de riscos. Isso pode extrapolar muito mais do que eu estou falando, esse orçamento. Então, vai ter que ser discutido caso a caso, mas vai ter que ter, eu não sei que grau de flexibilização, tanto dos clientes e essa compreensão, mas principalmente da Ancine, com relação a isso. Então, a gente é muito difícil para nós aqui, um desabafo de empresária. A questão trabalhista é muito complicada, muito complexa no Brasil, então a gente tem uma insegurança jurídica muito grande sempre, né? E agora mais do que nunca. Então, o seguro não quer cobrir pandemia, está tendo um avanço de seguro de vida, mas os seguros coletivos, mas tem que ter carência, enfim, tem toda uma discussão aí, João, que eu peço a vocês, lideranças, né, desse nosso segmento, e eu tenho certeza que vocês já estão trabalhando nisso, mas são fundamentais, né? O seguro é fundamental e uma segurança trabalhista também. São dois pontos nevrálgicos aí desse processo todo. Isso até vieram várias perguntas, antes de passar para o Fabiano, desculpe, Fabiano, mas é que vieram várias perguntas sobre esse assunto de seguro, só para complementar o que a Dani já colocou, mas a boa notícia é que nós já temos o seguro de vida de Covid já assegurado, já podemos fazer isso, já é uma grande vitória também, né? Isso já está disponível. E a outra parte, que a gente procura do seguro em geral, nós, entidades, estamos trabalhando fortemente junto com as seguradoras e estamos vendo que há uma boa possibilidade, a gente está com uma esperança grande de conseguir concluir alguma forma de seguro, sim, da forma que a gente trabalha normalmente, né, como trabalhávamos normalmente. Então, está havendo, além do seguro de vida, ter um seguro em função de problemas do Covid, que a gente estamos trabalhando nesse sentido, junto com as seguradoras, as entidades, fortemente, para chegar a uma solução que é de interesse geral, até as próprias seguradoras também. Então, acho que é um interesse geral para chegar a uma solução para isso. Claro que são tarifas mais elevadas, mas que está se buscando isso, sem dúvida. Não é só no Brasil, no mundo inteiro está se buscando isso, né? Mas infelizmente ainda não é um assunto resolvido, né, João? Como você falou, o seguro de vida, ele cobre o Covid hoje, mas a gente espera não usar seguro de vida never, né? E esse seguro de acidentes pessoais, esse seguro de produção, né, que normalmente a gente faz para pessoas insubstituíveis, para alguma pausa que seja necessária fazer a filmagem, esse ainda não está cobrindo o Covid. Então, é uma luta mesmo, isso vai encarecer. Isso que a Dani fala de subir entre 20% e 40% o projeto, o orçamento dela, pode subir 15% do outro, 45% do outro. Cada um vai ter cada projeto necessita de um protocolo, né? Mas, sem dúvida, ele envolve pagamentos, esse estouro, né? Esse custo a mais, pagamentos muito maiores de seguro. A gente realmente tem seguros que eles são
complementares, eles ajudam a assistência médica do técnico ou do ator ou do profissional, mais um seguro, você resolve tudo, mas acho que agora no Covid a gente tem, né, isso que a Dani falou, se um ator principal precisa se ausentar da filmagem por duas ou 3 semanas, como que você faz para manter as outras 80 pessoas, a locação, a câmera, o cenário, todos os contratos que estão, né, vivos ali para terminar essa filmagem? Então, realmente, os seguros vão custar mais caro, a gente tem que estar mais preparado para isso. As questões trabalhistas, como a Dani fala também, né, de quem que é a responsável. No final, a responsabilidade cai muito sobre o contratante, né, que normalmente somos nós produtores. Então, realmente entender se existe ali, fazer uma combinação muito clara no contrato dos técnicos hoje sobre qual é o procedimento com cada um. Então, a gente pode usar a tua assistência médica se tiver algum problema, ou não, vamos fazer uma assistência médica coletiva aqui para esse projeto, ou não, ou você não quer nada, então a gente pode te levar para o serviço público, qual que você prefere e tal, sabe? A gente realmente ter uma combinação muito franca que vem desse questionário e tal, mas ela é fundamental para a gente poder ter realmente segurança em qualquer ação que a gente tomar, né? Assim, uma das principais coisas que faz, acho que a gente demorar a custar mais, acho que sem dúvida, é o tempo prolongado de tudo. Uma coisa que a gente filmava em 8 semanas, em ritmo normal, com todo mundo normal filmando, talvez num ritmo hoje, que a gente tem que levar grande parte para dentro do estúdio, construir cenário, não pode juntar muita gente, usando aqui a pergunta de uma colega que fala que talvez tenha, assim, parte de cenários seja feita em 3D, ou figuração seja feita em computação gráfica, multidão, exteriores e tal. Então, isso vai demorar mais tempo. A gente vai ter muito menos tempo útil de filmagem em cada dia de filmagem, né? Vai ter que limpar no começo, limpar na saída, limpar o maquiador, limpar a roupa, tirar a roupa, lavar a mão. Então, vai ser um negócio que a gente também estima que uma coisa que ia durar 11, 12 semanas vai durar 16, 15, 16. Então, sabe, talvez seja uns 40% a mais de tempo. Isso impacta diretamente no orçamento, né? E aí eu torço muito para que a gente consiga, como entidades, realmente equacionar essa questão do seguro, porque aí, só para concluir, que acho que quando estamos fazendo projetos de serviços de produção para empresas importantes como a Globo, como a Netflix, como a Amazon, como a Fox, a HBO, o SBT e tantos outros, é claro que essas pessoas são muito atentos, eles estão passando por isso dentro dos seus canais, dentro das suas estruturas e tal. Então, é muito mais natural essa conversa, e você tem como endereçar esse custo para aumentar o orçamento mesmo, né? Então, existe aí uma parceria muito forte entre nós, produtores, o parceiro exibidor e financiador, e nós, consequentemente, com a equipe, com os talentos e tal. Agora, quando isso for feito, quando a gente está falando de produção independente, onde nós, produtores brasileiros, somos os proprietários daquela propriedade intelectual, toda a responsabilidade é nossa. E hoje, realmente, a Ancine, para você fazer qualquer readequação de orçamento da Ancine, remanejamento, é um sufoco. Todo mundo sabe que demora, que tem 2 Everestes para subir e descer ali para dar certo no final, né? Então, imagina agora como colocar mais 20%, ou 15%, ou 18% dentro dos orçamentos, conseguir captar, conseguir ser analisado rapidamente para poder dar vazão aos projetos assim que a gente começar a voltar a filmar. É uma questão, é uma reflexão, e é uma coisa que acho que nós temos, talvez um dia até convidar a Ancine para um outro webinar para falar disso, né, João? Isso podia ser uma coisa também, né? Então, assim, nós estamos chegando perto do final, o nosso tempo está correndo. Eu queria só rapidamente tentar fazer até uma resposta curtinha para a gente tentar ajudar algumas. Tem uma pergunta do Ariel Jakobowitz, que é o nosso querido amigo Ariel, o diretor do programa da Eliane, do SBT. Ele até manda um beijo para você, Dani, para mim. Ele é um amor mesmo. Oi, Ariel. Beijo.
Viu, Ariel? Então, e a pergunta dele é interessante para nós três. O que vocês acham que irá mudar no tipo de conteúdo que as pessoas estão buscando durante e após a pandemia? No que vocês apostariam? Tá? É a pergunta do Ariel. Depois da pandemia, João, eu apostaria muito no beijo na boca, porque tá todo mundo com saudade de romance, de carinho, de afeto, abraço de mãe. Eu apostaria no pós-pandemia nessa coisa mais leve. Durante a pandemia, eu acho que as pessoas elas estão um pouco ariscas de ver projetos que têm uma aglomeração. Não sei, eu escutei isso de um parceiro, de um cliente que falou que a sua audiência não está tão boa com projetos que tenham aglomeração. Olha que coisa interessante, porque eu acho que a gente está tão traumatizado com isso que talvez a gente esteja evitando. Eu não tenho esse dado, mas foi um player importante que me passou essa informação e eu fiquei surpresa. Então, foi aí o respondendo a minha perguntou também para mim, depois eu passo para o Fabiano rapidinho. Eu responderia, Ariel, de que eu apostaria em um pouco do que falou a Dani, concordo com o que ela falou, e eu apostaria que o público, durante a pandemia, já está realmente querendo ver algo que não seja sobre pandemia, primeira coisa, seja algo mais leve, algo realmente que possa ou dar uma risada, ou se emocionar. Eu acho que também vai ter muita coisa da emoção. Acho que as pessoas estão mais sensíveis. Né? Também, vamos rir. Rir e também se emocionar. Chorar não como vendo uma tragédia, não é isso, mas de emoção, de coisas bonitas, né? Eu acho que vai ter essa necessidade. O relacionamento, como também você falou, Dani, acho que você vai ter muita coisa com relacionamento, com seu beijo. Eu acho que também vão querer ver sexo. Vai ser tudo isso. Eu acho que vai ter eu acho que isso vai acontecer muito pós-pandemia também. Eu acho que no pós-pandemia, então, mais do que nunca, vai ter muito eu acho que os conteúdos que transformem as coisas de uma maneira mais leve, mais divertida e mais emocionante, eu acho que essas vão ser muito mais poderosas, na minha opinião. Fabiano, rapidinho também. Que legal. Não, eu acho que uma palavra aqui bem simples, assim, acho que agenda positiva. A gente está com, né, assim, são tantas pandemias no Brasil, né, fora da Covid, né? Tem a pandemia governo, tem a pandemia econômica, tem a pandemia social, tem a pandemia da educação e da saúde. São tantas pandemias e com tanta notícia ruim que eu estou apostando tudo em agenda positiva, sabe? Histórias de superação, histórias de exemplos positivos, gente que nos faz sonhar, que nos faz acreditar personagens que nos fazem acreditar num mundo melhor, em conquistas melhores, sabe? Em poder sonhar com uma realidade melhor. Acho que o Brasil está merecendo que o seu audiovisual reflita sobre isso e anime, né, a nossa população a voltar a ter uma vida com uma agenda positiva nos tocando, nos guiando, né? Sem dúvida. Eu acho também, até complementando isso, que a pandemia fez com que as pessoas ficassem realmente em casa e acessassem muito mais ao audiovisual, quer dizer, acessassem muito mais as suas TVs, as suas plataformas, enfim, internet, o que for, qual seja a tecnologia que for. E isso também criou mais ainda essa audiência. Eu acho que depois da pandemia, as pessoas já também conseguiram se viciar, no bom sentido, em assistir conteúdos, seja eles quais forem, entretenimento, dramaturgia, o que for, e vão querer continuar vendo. Acho que isso é uma coisa positiva para o setor também. Isso é uma forma de estímulo mesmo. E eu acho que é uma responsabilidade... Posso complementar o que você está falando, João, com um bom exemplo para ficar aqui para os nossos amigos? Quando foi criado lá a cota da lei o índice da lei da TV a paga, né, o fundo setorial, que passou a ser obrigatório ter uma parte de programação brasileira dentro das televisões internacionais que operavam no Brasil, né? Isso foi lá em 2012, né? A gente tinha uma indicação de percentual de 3%, né, João? Que era obrigatório que fosse conteúdo brasileiro. Em 2018, o índice continuou obrigatório 3%, mas as televisões exibiram quase 18% de conteúdo brasileiro.
Então, isso demonstra que realmente a política pública foi muito efetiva, foi uma alavanca para resgatar o brasileiro assistindo conteúdo brasileiro independente. Então, realmente, acho que temos um mercado enorme pela frente. E nenhuma dessas pandemias que eu me referi há pouco vai nos impedir de seguir, de continuar e de transformar o Brasil numa potência também de produção e distribuição de conteúdo audiovisual, né? Excelente, Fabiano. Eu também quero colocar essa questão. Eu estou extremamente otimista, por incrível que pareça, continuo acreditando e acho que nós temos oportunidades agora, após toda essa pandemia que nós estamos vivendo, de que o nosso trabalho tenha a excelência da qualidade e da comunicação com o grande público. Eu acho que isso nós vamos conseguir muito, muito bem. Nós temos talentos em nosso setor que permite a gente apostar e acreditar nisso. Eu queria até aproveitar e dizer também que teve uma pergunta que não vai dar tempo, que é sobre a questão mais delicada, que é sobre a questão do elenco no protocolo, que é uma segunda etapa. Só quero responder que sim, estamos trabalhando junto com o SATED, junto com as entidades também da área de atores e apresentadores para poder ter essa próxima etapa do protocolo. Nós seguimos trabalhando com o Sindicine, também com o SATED, para a gente poder buscar tanto para os técnicos como para os artistas e atores protocolos de segurança e na próxima fase do protocolo que está sendo elaborado. Então, eu só quero dizer que estamos atentos a isso e certamente isso é prioridade, tá? Absoluta. Não sei se querem acrescentar. Só para te ajudar, João, a fase 1 e 2 do protocolo estão aprovadas, esse que a gente comemorou hoje. A fase 2, que permite filmagens menores, com 1 ou 2 atores só, né? E agora o João se refere que nós estamos trabalhando na fase 3, que aí sim é com todos os atores, com a equipe grande. Então, aí que entra mesmo um trabalho muito forte com o SATED e todas as outras entidades e associações dos atores também, né, João? Exatamente, é exatamente isso, perfeito. E agora eu queria aproveitar, então, que estamos já no nosso horário, agradecer primeiro a ótima presença do público aqui, mandaram tantas mensagens, vamos tentar responder isso com certeza por escrito. Não deu para colocar aqui todo mundo no nosso bate-papo, mas ficamos atentos a todas as perguntas e que vocês façam as palavras finais e eu faço o encerramento. Então, começando com a Dani, por favor. Bom, de novo, foi um prazer, João, um prazer, Fabiano, estar com esses dois monstros aí do nosso mercado, que eu admiro muito, gosto muito. Foi bacana ter dividido com vocês. Eu acho muito importante esse tipo de fórum, porque nós temos que trocar informação, muita informação daqui para frente, porque nós vamos errar muito, nós vamos acertar muito, e é trocando informação que um vai passando para o outro, porque nós temos que estar cada vez mais juntos, né? Nós somos um meio altamente importante nesse momento, como o Fabiano falou. Eu acho que as pessoas que estão em casa vão ficar em casa por muito tempo e a gente precisa alimentá-los de alegria, de risada, de amor, e o audiovisual, ele propicia isso. Nós temos uma função muito importante, né? A gente tem muito prazer em fazer isso. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e, enfim, e parabenizar vocês pelo trabalho aí junto ao Sindicine e a todas as conquistas que vocês já tiveram e ainda estão por vir. E agradecer de novo as meninas que conduziram aí essa assinatura hoje. Muito obrigada a todos pela presença e por terem nos ouvido aqui. Eba, Dani, obrigado também por Fabiano, por favor. Obrigado, João. Obrigado, Dani. Uma alegria estar ao lado de vocês. Obrigado a toda a turma do CIAESP, a toda a turma do Portal do Exibidor. É uma iniciativa muito importante essa, né, da gente realmente refletir, compartilhar as reflexões. De novo, só para terminar, o Brasil é uma potência no consumo de audiovisual mundial. A gente é segundo ou terceiro maior mercado da Netflix, as televisões a cabo são enormes aqui na América Latina, especialmente no Brasil. Nós somos da Amazon, a Hulu, a Disney Plus, todo mundo. É importante o Brasil como mercado para essas grandes empresas internacionais. Então, isso nos coloca numa posição bastante merecedora de sermos também protagonistas no
na produção, na criação e na distribuição do conteúdo audiovisual brasileiro, né? A gente realmente tem essa bênção da gente ter esse mercado enorme, a gente ter esse gosto do brasileiro pelo audiovisual brasileiro. É claro que a obra audiovisual falada em inglês ela já ocupa 85%, 80% do mercado mundial. Isso a gente não vai mudar muito essa proporção a curto prazo, seria um sonho, mas que pelo menos o nosso market share, que a política pública do audiovisual brasileiro seja muito valorizada, seja defendida por todos nós, porque, sabe, uma Ancine forte, uma lei do audiovisual forte, um fundo setorial forte, é isso que o Brasil precisa para ser competitivo num cenário internacional e a gente poder vender mais internacionalmente, manter a riqueza aqui, gerar mais empregos, gerar mais propriedade intelectual na mão dos brasileiros, né? A gente não pode ser só um espaço que tem 220 milhões de pessoas que pegam o dinheiro para a obra falada em inglês e manda todo esse dinheiro para fora. A gente tem que manter um pedaço desse dinheiro aqui no Brasil. Então, e temos que todos que dar as mãos para conquistar e garantir que esses nossos mecanismos continuem existindo e não só do Brasil, né, João? É importante deixar isso claro. Todos os países do mundo, todos, inclusive os falantes, os ingleses falantes, têm enormes políticas para proteger a sua identidade audiovisual, a sua propriedade audiovisual. Então, isso é estratégico. Hoje, do segundo curso mais procurado nos vestibulares é audiovisual, depois de medicina. Então, são profissões do futuro, a economia do futuro. A gente não pode perder esse passo, né? E a gente faz realmente todo tipo de abertura para dialogar com os governos, com os ministros, os secretários, para realmente ajudar e colaborar na consolidação desse caminho da nossa crescente indústria audiovisual. Perfeito. Eu também queria... Ótimas palavras, Fabiano, ótimas palavras. Eu também queria, então, agradecer a presença de todos, agradecer a equipe maravilhosa que nos acompanhou, dizer que esses encontros do CIASP realmente devem continuar, temos que fazer isso semanalmente, que isso vire um belo hábito para nós nos encontrarmos e ouvirmos as opiniões, os pontos de vista, e poder dialogar mais com todo o setor e com as pessoas mesmo que gostam do audiovisual. E reforçando as palavras da Dani e do Fabiano, eu quero lembrar quando eu fui membro do Conselho Superior do Cinema, e eu lembro que lá, em plenário, eu fiz um discurso um pouco emocionado, dizendo que nós estamos sempre sendo figurantes e tal, e estamos cansados de ser figurantes. Almejávamos ser coadjuvantes, pelo menos. E aí começamos a ganhar essa posição de coadjuvante com a Lei 12.485, com a nossa entrada no mercado, e que o público todo aplaudiu, que foi aquilo que o Fabiano disse, as audiências dos canais cresceram com os conteúdos brasileiros colocados, feitos pela Lei de Incentivo de Produto Brasileiro. Então, porque o povo também gosta de produto brasileiro, gosta de um bom produto estrangeiro, mas adora o produto brasileiro, se identifica. Isso atrás no mundo inteiro, como disse o Fabiano, isso acontece no mundo inteiro. E acho que nós almejamos um dia ser protagonistas. E é isso que eu gostaria de deixar essa mensagem. Nós vamos seguir lutando para sermos protagonistas. Não apenas de figurantes, já deixamos de ser, mas somos coadjuvantes, mas gostaríamos e vamos lutar com a ajuda de todos, inclusive dos canais, das plataformas, dos executivos, dos grandes profissionais que estão aí nos canais e nas plataformas, para nos dar a oportunidade de sermos protagonistas. É isso. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, João. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.